Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vem, se envolva com a justiça de Deus, se envolva com a presença de Deus, você vai gostar da presença do Senhor mais. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não estamos aqui por méritos pessoais, estamos aqui pela misericórdia. Não somos melhores do que ninguém que está lá fora, de que ninguém que está em qualquer lugar aí, promíscuo, entenda, criminoso, devasso, não. Estamos aqui pela misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. O que o crente fez isso? O crente pensa isto, tudo bem, pensamento ninguém descobre, mas Deus conhece. Vamos lembrar? Lá, Mateus 9,4, vamos ver, lembra de Mateus 9,4? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: porque pensais mal em vosso coração. Por quê? O pensamento vem a tentação, o pecado está no coração. Hebreus 4,12 diz, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E olha o 13, diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos que tratar. Então, se os pensamentos não estão ocultos, vai e fale para Deus: o Senhor perdoa, o Senhor sabe que eu devo pensar, mas eu quero a tua misericórdia, porque Ele há de julgar os pensamentos e as intenções do coração. O homem não. Você não tem que confessar pensamento para ninguém, só para Deus, tá bom? Ainda se alguém me perguntar: mas você já pensou e disse: amigo, eu não tenho que dar satisfação sobre isso, é uma coisa entre eu e Deus, você não tem que falar, entenda? Isso é uma coisa, mas às vezes você erra contra alguém. Lembra do filho pródigo? Eu pequei contra o céu e perante ti. Então ele precisava do perdão de Deus e o perdão do Pai. Às vezes temos que pedir perdão a quem ofendemos, entenda bem. Aí temos que realmente pedir perdão à pessoa, e às vezes a pessoa não faz. Lembra que eu falei? Com medo de pegar. Não, tem que fazer o quê? Aí a Bíblia diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, eu gosto de explicar, segunda a Timóteo, porque não foi, entenda bem, não foi Timóteo que escreveu, foi Paulo que escreveu a Timóteo, né? Então a gente tem que lembrar, segundo capítulo 2, desculpe, o versículo é o 15. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. Mas se eu não estiver aprovado, se apresente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele endireitará os seus caminhos. Senhor. Vá. Tem gente muito, isso aqui todo mundo, você já ouviu muito. Não, o dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Eu já ouviu nem falar isso? Quando eu parar de beber, eu vou. Não, quando eu me acertar, eu vou. Não, você tem que vir como você está. Eu contei que eu estava no mundo, numa pinga miserável, tomando cachaça todos os dias, mas bebendo mesmo, no auge da pinga mesmo. Mas tem alguma hora que já viu a ficha cair. Eu disse: rapaz, tem que voltar a trabalhar. Não é verdade? Eu já tinha sido subgerente de uma livraria com 18 anos. Aí eu fui numa metalúrgica, era Hamilton, máquina de escrever. E eles tinham um processo seletivo bem rigoroso. E eu passei na entrevista. O que todo mundo queria era o sonho, porque, para ter uma ideia, nessa empresa eu ganharia mais do que na livraria. Lá, como diz o outro, sendo peão, né? Trabalhava de segunda a sexta. Naquela época o comércio trabalhava de segunda a sábado, domingo não trabalhava, mas eu trabalhava de segunda a sábado. E na metalúrgica não, era só de segunda a sexta. Mas na hora do exame médico, o que aconteceu? Eu fui reprovado por causa da pinga de cigarro, a pressão estava lá em cima. Sabe, mas você é hipertenso, você nem sei o que você está falando, né? Ele disse: mas não me mandaram embora não. Sabe o que eles fizeram? Não disseram: não tem jeito. Olha, vamos fazer o seguinte, passar um remédio para você, daqui a 15 dias você volta. Eu voltei, consegui ficar 15 dias sem beber. Precisava do emprego, sabia que ia ter uma boa remuneração. 15 dias depois a pressão estava diminuindo. Aí eu fui admitido na empresa. Mas por que eu estou falando isso? Se eles fizeram isso, imagine Deus. Deus não vai reprovar você. Não faça como Adão, que quando ouviram, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, versículo 9, Gênesis capítulo 3, versículo 9, olha, e chamou o Senhor a Adão e disse: onde estás? Olha o Adão, versículo 10,
Eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Não se esconda. Mesmo que você esteja nu, quer dizer, nu é despido diante de Deus, despido não da roupa, mas com erro, vá a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Se você não está aprovado, Ele vai fazer o quê? Ele vai passar um remédio para você ficar aprovado. Eles passaram um remédio para mim, eu fiquei aprovado. Eu fui aprovado. Deus, remédio, Ele convence você a confessar, a acreditar na misericórdia dEle. E a pessoa vem e não faz isso. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Se está reprovado, Ele vai te aprovar. Lá no livro de Isaías, não falei que eu falaria do Isaías, capítulo 1, versículo 3. Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu tenho explicado que o cachorro conhece seu dono, não conhece? Quem tem cachorro em casa aqui? Na verdade, até o cheiro ele sente, você sabe. Eu contei que eu morava aqui na Vila Buarque, aqui perto da Santa Casa, e sempre que eu chegava em casa, tinha uma cachorra que ela latia, mas latia mesmo. Não era não, eu acho que tinha uns 3 nessa época. Eles latiam. E ele disse, rapaz, estou preocupado que o vizinho pode reclamar. Aí a vizinha falou assim, não, eles não latem aqui durante o dia não, é só quando você chega. Mas peraí, eu soltei do carro, já estou escutando latido. Não, é quando eu solto, mas peraí, eu estou no 9º andar, como é que eles vão sentir o meu cheiro? Sentem. Quer dizer, até o cheiro, com essa roupa, tem cachorro que é ciumento com o tutor dele, já viu? Pega uma coisa dele e fala assim, isso aí tem dono, isso aí é do meu, isso aí é do meu amigo, né? Aquilo assim. Mas que bobeira é essa, pastor? E parece que nós não conhecemos Deus. Olha o que ele vai falar no versículo 18. Vinde, então argui-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, encardidos mesmo, entenda, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca. Vá a Deus, não se esconda dele, se apresente e creia na justiça, na misericórdia, no amor. Não tenha nada oculto diante de Deus, não tenha nada, não deixe nada oculto. Deus sabe tudo, conhece todas as coisas. O salmista do Salmo 33, versículo 13, ele diz assim, o Senhor, olha Deus dos céus, está vendo a quem? Todos não têm exceção, não tem. Todos os filhos do homem. 14, da sua morada contempla todos os moradores, tanto humanos como os animais. É verdade, até os vermes, até as bactérias, tudo está ali. Os moradores da terra. 15, é Ele quem forma de todos eles, o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, que Ele contempla, Ele vê todas as coisas. Lembra do Samuel, 1 Samuel 16:7? Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração. Então, não se esconda nada, acredite, vai estar dizendo aqui, então, vinde, conheça o Senhor. Você não tem um Deus com um chicote na mão, Deus que castiga, Deus que... Não. Agora, não esqueça, a misericórdia que eu quero para mim, eu tenho que também querer para o próximo, né? Não esqueça disso, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando você tem que fazer misericórdia, usa da mesma misericórdia. Lembra para nós de Mateus capítulo 5, versículo 7. O que diz Mateus 5, 7? Bem-aventurados quem? Misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Não esqueça disso não, tá bom? Volta aqui para a mensagem. Então vá ao Senhor como você estiver. 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem. E quando nós pensamos o bem dessa terra, nós pensamos de quê? Comer o bem. O queijo, né? O pessoal fala suíço. Não sei se algum dia na minha vida eu comi algum queijo desse, não lembro. Só se alguém colocou, né? Mas vamos falar do nosso, que o nosso queijo é o melhor que tem, não é verdade? Minas Gerais ganha aí dos queijos de fora, tranquilo. O melhor queijo, mas não é isso só. O melhor dessa terra, meu irmãozinho, é andar com Deus. É desfrutar da vida dele. Isso aqui não é hipocrisia, não, muito menos demagogia. A Bíblia diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com... Isso não está falando de dinheiro, que pode incluir, mas é mais. É a vida do tipo de Deus, a melhor vida é essa. A melhor vida é estar na presença de Deus. Já falei de pregador, eu escutei a história de um pregador, que no seu país, ele era um pastor de destaque, um pregador que era convidado pelas autoridades, por autoridades mesmo, né, presidente, governadores, aquele negócio todo, reis, não sei mais quem,
E houve uma reviravolta na vida dele. E ele disse que pregava para tipo uma comunidade indígena, era pequena, poucas pessoas. Ele disse, é o momento mais feliz da minha vida, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Então não é hipocrisia, não. O que traz a felicidade é a presença de Deus. É ali que você vai comer do melhor dessa terra. Você vai sentir a verdadeira alegria, mas tem que se aproximar dele. Tem que chegar perto. Agora, escuta uma coisa que é importante para nós. Vamos aqui para Lucas capítulo 1, versículo 75. Isso eu falei antes. Mas eu quero dar para você também. Quero repetir isso para você. Por que eu quero repetir? Porque nós temos que nos manter nessa palavra. Qual? Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Não é só de vez em quando não, pessoal, é sempre. Veja comigo mais ainda para você não esquecer, Salmo 34 e já estamos terminando. Salmo 34. Ele diz, louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo. Então, em todo o tempo, estejam alvas as suas vestes, esteja sempre na presença de Deus, como eu falei, já estamos terminando. Eclesiastes, que eu não coloquei ali, mas coloco para você, Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então, todos os dias esteja em comunhão com Deus. Aproxima-te dele. Se apresente a ele todo dia. Deus, obrigado por mais um dia que estou tendo. Se tem alguma coisa que está errado, aí ele te mostra, aí ele te dá o remédio. Está errado. Você viu? Você vai ao médico e o médico diz, sua pressão não está boa, ele vai te dar o remédio. Ou vai mudar a alimentação, ou a sua glicose está alta, então ele vai mudar. Olha, você está, aí faz o exame, que é normal, o exame de laboratório de sangue, ele pode ver que está faltando alguma. Eu brinquei que em São Paulo quase todo mundo precisa de suplementar o quê? Vitamina D, a vitamina do sol. Quase todo mundo precisa. Mas quando é que você descobre isso? Quando você vai ao médico. Tem gente que só quando tem um negócio, está faltando isso aí em você, mas porque ele não sentia isso, até que ele tem. Aí é aquela brincadeira que eu falo, não é brincadeira não, uma seriedade. Brincadeira que passa que é brincadeira, mas é sério. A pessoa só procura o médico quando está doente. O certo é procurar o médico para não ficar doente, porque ele vê se tem alguma normalidade e vai acertar o que tem que acertar. A mesma coisa, procura Deus todo dia. O médico não precisa procurar o médico todo dia não, também não vai ficar todo dia. Mas entenda, tem hora de 6 em 6 meses, sei lá o tempo de ano em ano, mas procure. E o Senhor Deus procura todo dia, irmão. Todo dia se apresente a Ele e diga a Deus. E se quando você estiver despido, Ele vai mostrar para você. Por quê? Você sente vergonha, você sente comadão, você não se sente bem. E você diz, Deus, eu preciso investir. Me perdoe, hoje eu não agi. Mas todo dia tem que se apresentar. E não esqueça, não oculte nada dele. Só terminando, agora termina mesmo. Último versículo, onde nós começamos. 2 Coríntios 4, 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andando com astúcia, é malandragem, não deu tempo de explicar mais isso, mas depois eu falo. Nem falsificando a palavra de Deus. Para com esse negócio de querer fundamentar pecado, distorcendo, querendo convencer com palavras persuasivas, com, entenda bem, erudição humana, teológica. Não, porque essa palavra em hebraico quer dizer isso, não sei o quê. Cuidado, pecado é pecado. Lembra que falamos na primeira parte? Pau é pau, pedra é pedra. Não adianta querer mudar não, que os elementos ali não mudam não. Não muda, pecado é pecado. Não adianta querer trazer, não, porque isso aqui tem que fazer, porque não sei o quê, para de besteróia. Para de bobeira. Para de criancice, entenda bem, e se converta verdadeiramente. E não fica querendo fundamentar com conhecimento teológico, conhecimento humano, não sei o que, formação etimológica, não sei o que. Pecado é pecado. Não adianta querer ilustrar, enfeitar o pavão, que não vai enfeitar o pavão. Pecado é pecado. Está em pecado, tem que se apresentar a Deus, rejeitar a Deus. Eu preciso de santidade, preciso de santidade no olhar, no pensar, no agir, no querer, e você vai encontrar a justiça de Deus. Você vai encontrar o amor. Diz assim, e assim recomendamos, diante de todos, a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós queremos a verdade, porque só ela que liberta. Amém?